Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A partir do verso 17 diz o seguinte: depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui trazer à memória a minha iniquidade de matar o meu filho? Elias respondeu: dá-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: o Senhor, ó Senhor meu Deus, por que afligistes também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Você pode dizer glória a Deus? Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Que história interessante. E eu quero te dizer nesta noite, se você entrou aqui com alguma dificuldade, o Senhor entra com provisão a teu favor. Seja ela na tua saúde, seja ela nas tuas finanças, seja ela na tua família, seja ela onde for, eu profetizo que o Senhor entrará com provisão a teu favor. Você viverá os milagres de Deus. Quando a gente lê essa história, o contexto é de pecado, de rebeldia. O contexto é de idolatria, de apostasia sobre o reinado de Acabe e Jezabel. Veja, Elias é um homem que ora para não chover e 3 anos e meio passa mediante a palavra dele. Daqui a pouco ele ora e vem a chuva. Elias é aquele que anuncia o juízo de Deus para o rei. A seca dura 3 anos e meio e abate a nação de Israel. Em um primeiro momento, Deus sustenta Elias, como foi pregado aqui domingo, através de um pássaro na beira de um riacho, de Querite. Num segundo momento, Deus usa uma viúva de uma localidade chamada Sarepta. Tem que falar em línguas, volta e meia aqui. Deus usa essa viúva para sustentar este profeta. Milagrosamente, Deus multiplica a farinha e o azeite na casa da viúva, que passaram a servir de sustento tanto para ela, quanto para o seu filho, quanto para o profeta. Depois de tudo isso, Elias teve que enfrentar um grande desafio, um grande problema, de uma situação extrema e que aos olhos humanos é impossível de ter uma solução, que é o qual nós acabamos de ler. Depois de usar Elias para trazer provisão para a viúva e seu filho, me vem uma pergunta: por que será que Deus permite então a morte daquele garoto? Você já se deparou com algum problema extremo, aparentemente impossível, para os quais você não teve resposta? Acredito que todos nós, no nosso dia a dia, a gente depara com situações. Mas eu preciso te dizer nesta noite, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Acredite você ou não, Ele tem o controle. E volta e meia Ele permite que problemas extremos apareçam em nossas vidas.
E Deus tem um propósito. Nós temos falado muito sobre propósito, né? E eu quero incentivar você a estar conosco aí junto com a equipe de jovens, lendo 40 dias com propósito. Não fique de fora, vai ser bênção na sua vida. Deus tem sempre um propósito no meio dos problemas. Digo de novo, Deus tem sempre um propósito em meio às dificuldades que enfrentamos. Qual é o propósito? Primeiro, nos ensinar a praticar o silêncio, o autocontrole, domínio próprio, em meio às situações. Veja, em seu desespero, a viúva quis encontrar um culpado para o seu problema, para a sua situação. E de certa forma, ela joga a culpa no profeta. É corriqueiro no ser humano querer julgar, querer arrumar alguém para jogar as suas culpas, sim ou não? Geralmente a gente procura alguém, né? E eu fico muito preocupado com isso, porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com a situação, ela quer nos ajudar, às vezes Deus está tratando com a gente, e a gente está procurando transferir as nossas culpas, os nossos problemas, e esta mulher está nesta situação, no seu desespero. Ela diz para o profeta: o que foi que você fez? Sabe, Elias fica em silêncio diante da acusação. A reação natural nossa é nos defender, sim ou não? Você é acusado injustamente, você se posiciona e fala: mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu fiz para merecer esta acusação? O que eu fiz para merecer este julgamento sobre a minha vida? Elias, ele se mantém em silêncio diante da acusação. E aí eu aprendo, queridos, que o fruto do Espírito é domínio próprio. É evidenciado em nossas vidas. Elias aqui, ele está manifestando o fruto do Espírito na vida dele. Ele não revida, ele não se defende, ele entende que Deus é juiz sobre a vida dele. Ele sabe que nada do que dissesse naquele momento afastaria, ou mudaria, ou satisfaria aquela mãe enlutada. Nenhuma de suas palavras poderia acalmar aquele coração ou aquele espírito abatido. Nenhuma de suas atitudes poderia mudar a história da qual aquela mulher estava enfrentando. Por isso ele não tenta argumentar com ela. A minha pergunta nesta noite é: eu e você, nós temos praticado o domínio próprio? É uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós temos praticado o domínio próprio? Será que nós temos vivido o domínio próprio? Mediante as situações adversas, mediante os problemas que nós enfrentamos, qual tem sido as nossas atitudes? Quais têm sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa posição? A segunda lição que nós tiramos deste texto, ele nos ensina a enfrentar os problemas. Elias também, ele não foge daquele problema, ele enfrenta. A nossa tendência natural geralmente é fugir dos problemas, se esconder dos problemas. No outro momento, Elias, ele foge, é verdade. No outro momento, ele entra numa caverna e fala: Senhor, o negócio é o seguinte, eu fiquei sozinho no meio de toda essa situação, então tira a minha vida. Mas nesse momento, ele enfrenta aquela situação, todo problema, assim como toda crise traz juntamente consigo perigos e oportunidades. Entenda isso. Todos os problemas trazem consigo ensinos, perigos e oportunidades. Fugir dos problemas pode nos acarretar muitos perigos. Enfrentá-los de maneira correta, dentro da direção de Deus,
pode nos mostrar uma grande oportunidade. Pergunta para quem está ao seu lado: e aí, você tem fugido ou você tem enfrentado? Será que temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, de crescermos nele? De experimentarmos o melhor de Deus para as nossas vidas? É interessante que o profeta Isaías diz lá no primeiro capítulo, o verso 19, que se nós quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor desta terra. É bom isso, sim ou não? Tem alguém aí comigo que quer comer o melhor dessa terra? É? Eu quero. Mas nós temos que ouvir e obedecer. E isso passa não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus nos permite passar por dificuldades. Amém? Você ainda quer comer o melhor da terra? Hã? Temos enfrentado ou temos fugido dos problemas? Temos encarado ou nós temos nos apresentado fugindo? Elias, ele poderia ter fugido dessa situação. Imagina, nunca antes na Bíblia teve uma história de ressurreição. Até esse momento. Até esse momento não tinha tido uma história ou alguém que tivesse ressuscitado. É o primeiro caso. E Elias chega diante de Deus e fala: Senhor, traz uma resposta. Ei, eu não sei se você entende, mas o que o Espírito Santo de Deus está te dizendo nesta noite Ele está te dando oportunidades de viver milagres. Milagres nunca antes vivido. Milagres nunca antes vivido. Experiências únicas, aleluia. A partir daqui nós vemos várias ressurreições dentro da história bíblica. Mas até aqui não tinha tido ainda. E Elias está apresentando diante de Deus, fala: Senhor, traz uma resposta. Traz uma direção. Ei, sabe, eu sinto a presença de Deus neste lugar, eu sinto a graça de Deus sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e eu quero em nome de Jesus ousar profetizar na tua vida: você vai viver milagres extraordinários. Você vai viver milagres extraordinários, não temas. Me ajuda a pregar, vai, dá um glória a Deus aí, vai. Isso. Não temas. Uma outra lição que nós tiramos deste texto é: Elias nos ensina a depender de Deus em meio às dificuldades. Veja, ele clama, o verso 20 diz que ele clama com intensidade de alma, ou seja, ele coloca tudo o que ele tem diante de Deus, todas as suas forças, ele apresenta diante de Deus, apresentando a Deus uma questão difícil, sem uma resposta aparente, mas com total sinceridade e abertura de coração. A Bíblia nos diz que aqueles que chegam diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. O que eu aprendo com isso? Que se nós formos sinceros diante de Deus com a nossa alma, com o nosso espírito,
Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. E aí eu pergunto, o que é impossível para Deus? Nada. Nada é impossível, por isso eu estou dizendo, você vai viver milagres que ninguém viveu. Ele foi persistente, ele não desanimou, ele não esmoreceu. Quantas vezes em meio às dificuldades a gente entrega, como diz lá no Goiás, entrega os pontos. A gente se esmorece. A gente desiste. Quantas vezes? A minha pergunta nesta noite, para a sua reflexão, para a nossa reflexão: será que temos dependido de Deus em meio às dificuldades? Será que temos dependido de Deus em meio aos problemas, seguindo as pisadas de Elias, aprendendo com a vida de Elias? Como tem sido a minha posição diante de Deus? Depender de Deus não é simples, porque requer de nós uma abertura de mão das minhas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça. E geralmente a gente fica uma briga com Deus, é a minha vontade. Eu acredito, que você nunca tenha orado assim: Senhor, faça desse jeito. Isso não acontece com você, só comigo. Eu quero é assim. E aí Deus vem e fala: mas é a tua vontade ou é a minha? É o seu jeito ou é o meu jeito? É da sua forma ou é da minha forma? Eu quero que você aprenda a depender do Senhor Jesus, amém? A depender dEle. Não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Sabe, Elias, se ele fosse olhar a circunstância, ele diria: não tem jeito, enterra esse menino. Já acabou mesmo, ele já está morto. Mas ele não ficou aprisionado à circunstância, ele não ficou dependendo da circunstância, ele dependeu daquele que pode todas as coisas. Ele colocou a sua confiança naquele que pode todas as coisas, aleluia. Ei, deixa eu te dizer nesta noite, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor ouve a sua petição. Dependa dEle. Dependa dEle. Coloque a sua confiança total nele, aleluia. Faça como este homem que nós acabamos de ler a sua história. Não fica preso nas circunstâncias, mas fique ligado ao trono da graça de Deus, porque é de lá que vem o teu socorro, aleluia. Uma outra lição que nós aprendemos: o texto nos ensina que Ele é poderoso para solucionar os nossos problemas. Deus realizou um milagre, algo sobrenatural. Olha só o versículo de número 22. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe. O Senhor atendeu a voz de Elias, isso é tremendo. A vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. O Senhor ouviu a voz de Elias. Deus ouviu a voz de Elias e restituiu o menino a vida.
Deus realizou algo extraordinário. Não para ele, mas para nós, para os seres humanos. Para a mãe daquele menino, para aquela família, algo extraordinário. Ei, eu quero que você creia nesta noite, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Glória a Deus. Com muita gratidão no coração, eu imagino, Elias desce com aquele menino. Vamos comigo lá nessa casa, lá em Sarepta, lá na casa da viúva. Vamos ver Elias descendo as escadas, segurando a mão do menino e entregando a mãe. Sabe a alegria, a gratidão que estava no coração daquele homem. Eu fico imaginando quando a mãe vê aquela cena. Elias sobe com ele, morto, nos braços. E agora ele está voltando com o menino, segurando nas suas mãos, e o menino andando ao seu lado. Deus é poderoso para solucionar os seus problemas, para fazer com que o sobrenatural venha a teu favor. Aleluia. Ei, eu quero que você creia nisso nesta noite. Deus é poderoso para fazer o sobrenatural na tua casa, na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios. Deus é poderoso. Às vezes a gente fica preocupado, sim, é verdade. Às vezes a gente fica desesperado, sim, é verdade. Mas a graça de Deus nós a veremos. E eu digo isso com fé e como voz de profeta. Com a graça de Deus, eu e você haveremos de anunciar os milagres que Deus está fazendo na nossa casa. Com um olhar profético, olha para quem está ao seu lado e diga: você vai anunciar os milagres dentro da sua casa. Você vai anunciar os milagres dentro da sua casa. Vai haver salvação na tua casa. Vai haver conversão no teu lar. Vai haver transformação de vidas na tua empresa. Vai haver transformação de pessoas dentro dos seus negócios. As pessoas que andam com você verão uma glória de Deus na sua vida. E os seus próprios lábios testificará o agir de Deus. Ele sobe com aquele menino para o quarto. E agora ele desce, segurando em suas mãos. Eu não sei se você entende isso. Mas o que Deus está dizendo é: eu estou no controle de todas as coisas. Uma última lição que nós tiramos deste texto. Deus usa, é verdade, os problemas para confirmar a presença dele em nossas vidas. Certa vez, lá no Jardim do Éden, Deus fala para o homem: olha, tudo aqui você pode tocar, tudo aqui é seu, você pode usar, pode pegar o que você quiser. Só tem uma árvore aqui que você não pode tocar nela. E o homem com o coração endurecido vai e pega, fala: eu vou. Eu tenho uma certa e uma séria dificuldade de trabalhar com quem não consegue obedecer uma ordem. Uma direção, uma orientação. É um rebelde.
Eu fico pensando se Elias falasse, não, esse negócio já está finalizado, enterra esse menino, vamos para casa, fecha a conta e passa a régua, não é assim que o povo fala, né? A gente hoje não estaria lendo e contando uma história extraordinária. Elias obedeceu uma direção. O homem não precisava ter pecado se tivesse obedecido a direção e a orientação de Deus. Mas por não obedecer, nós pagamos o pato até hoje. Sim ou não? O pecado tomou conta da humanidade por conta de uma rebeldia. Mas por conta de uma obediência, nós vemos uma história sendo contada. O que eu aprendo com isso? Que quando nós obedecemos a Deus em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Deus age por nós. Deus traz resposta, Deus traz direção, Deus traz orientação, aleluia. Ele mesmo fala e Ele mesmo faz. Elias acaba de viver um momento de milagres. Multiplicação de azeite e de farinha. Um outro momento, a seca havia tomado conta da região por conta da palavra dele. E agora ele está vivendo um outro milagre. Ele está vendo um menino ressuscitar. O primeiro na história. E ele está devolvendo este menino à sua mãe. Sabe, quando nós confiamos na palavra de Deus, não tem como dar errado. Quando confiamos na palavra de Deus, não tem como dar errado. Aos nossos olhos pode até parecer que está dando errado. Na nossa visão, na nossa ótica humana, pode até parecer que Deus perdeu o controle. Mas Deus tinha um propósito naquela história: manifestar a glória de Deus na nação de Israel. Aquela mulher chega à seguinte conclusão no verso de número 24 do capítulo 17. Agora eu sei que tu és um homem de Deus. Uau! Agora eu sei que você é um homem de Deus. Qual é a lição que eu trago para a nossa vida nesta noite? Talvez você não tenha compreendido o que você está vivendo ou o que você está passando. Mas o propósito é Deus manifestar a glória dele na sua vida. O propósito é que as pessoas vejam em você a glória de Deus. E que possam sair dizendo: Cícera, agora eu vejo que você é uma mulher de Deus. Pastor Guimarães, agora eu vejo que você é um homem de Deus. Abigail, agora eu vejo que você é uma mulher de Deus. Sabe, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, mas eu vejo um Deus agindo nesta circunstância, eu vejo um Deus trabalhando nesta situação, eu vejo um Deus trabalhando em seu favor. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nessa história, talvez você não se identifique nem com a viúva, nem com o profeta, e sim com o menino que está morto. E aí? Eu não me vejo como a viúva que está indo enterrar o filho, não me vejo como um profeta, como um homem de Deus, mas eu estou me vendo como um menino que está morto. A boa notícia é que o Senhor está neste lugar para trazer vida novamente a você. A boa notícia é que o Senhor está neste lugar para mudar este quadro de morte que você está enfrentando, espiritual, seja ele qual for.
Ele está neste lugar para mudar a sua história. E eu queria que você nesta noite abrisse o seu coração e dissesse: Senhor, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, venha sobre a minha empresa, venha sobre os meus negócios, venha sobre mim e cumpra em mim o teu querer e o teu propósito. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero chamar à frente os nossos obreiros, os nossos pastores. Nós vamos orar junto com você nesta hora. Eu quero orar com você que está passando por um momento desafiador na sua vida. Eu quero me unir a você nesta hora e clamarmos a um Deus que pode todas as coisas. Eu quero, junto com você, subir a escada deste quarto. Para que a vida volte a você. Para que a vida volte à sua casa. Aqui estão homens e mulheres de Deus. Eu quero que você venha até eles. E nós vamos juntos ministrar sobre você. Nós vamos juntos orar. Nós vamos juntos chorar aos pés do Senhor. E você viverá os milagres de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.